paciente e conduzi-lo, tá? Se for importante, com algumas perguntas, para que eu possa... Bom dia, rapidinho, só para dar um oi, iniciei a gravação, viu? Beijo. Obrigada, meu amor. Eu te aviso quando acabar. Tá. Então, o que vai acontecer? Eu vou reunir a história do paciente, tá? E os meus achados clínicos, né? E através, se for preciso, né, realizar alguns exames complementares, tá? Como o próprio nome diz, gente, exame radiográfico é um exame complementar, tá? Ele não é um exame que vai me dar o diagnóstico, tá? O diagnóstico, ele vai ser feito através da reunião do meu achado clínico, da minha pesquisa através de um exame complementar, que vai ser uma radiografia, tá? E da história do paciente, ok? E vocês têm uma coisa que vocês precisam aprender, tá? Que o exame clínico, ele é sempre soberano, tá? As queixas do paciente, né? O que eu achei clinicamente, ele é sempre soberano sobre um exame complementar, tá? Uma radiografia, ela sempre sugere algo, ela não afirma algo, tá? Quem me afirma, tá? Quem é soberano, mais uma vez, é o meu exame clínico, tá? É o relato do paciente, é o sintoma do paciente e é o que eu achei clinicamente observando aquele paciente, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre emergência e urgência, tá? Emergência é tudo aquilo que envolve o risco de óbito, tá? Diferente, tá, da urgência. A urgência, o que caracteriza a urgência no caso, a presença da dor, do que é urgente, tá? A dor afeta o seu dia a dia. Há quanto tempo esse problema está presente, tá? Se a dor é algo que afeta o dia a dia daquele paciente, é um paciente que ele não consegue comer, ele não consegue trabalhar, ele não consegue dormir, aquilo é uma situação de urgência. Por quê? Porque aquele problema, pois não? Bianca, tem alunos tentando entrar aí pediu para a senhora aceitar. Desculpe Tá. incomodar. Para mim só aparece Bianca, que eu já admiti. Tem mais alguém esperando? Acredito que não, né? Era ela mesma. Obrigada. Ah, tá. Ótimo. Então, vamos lá. O que caracteriza a urgência, como eu disse a vocês, é a presença, né, no caso da dor, que atrapalha, ou de algum outro sintoma que atrapalha a vida desse paciente. Né? Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, né? Ele não consegue trabalhar. Então, isso é uma situação de urgência, tá? Ele não tem risco de vida, ele apenas tem uma situação de urgência que atrapalha no seu dia a dia, tá? É muito bom e me incomoda muito quando eu ouço alguém me dizer que vai atender uma emergência, tá? A gente precisa saber que emergência é algo que envolva risco de vida, ok? Então, aí já fica diferenciada essas duas situações, tá? Até para vocês, no momento, né, do diagnóstico, até que chegue lá para vocês, pacientes, na ESAB2, vão ter pacientes que vão estar, né, podem estar aleatoriamente com esse quadro de urgência e não cabe a vocês fazer essa urgência neste momento, nessa disciplina, né? Eu estou falando do que é urgência, né, e do que é emergência, para que vocês saibam diferenciar e encaminhar esse paciente nesse momento, tá? E quais são os recursos semiotécnicos que estão à nossa disposição para que a gente realize esse diagnóstico? A amnese, tá? O exame extraoral, o exame intraoral e os exames complementares, ok? E a gente vai passar aqui por cada um deles. A anamnese, né, vocês sabem, né? A altura dessa vocês já realizaram, já passaram pelo ESAB 1, e por outras disciplinas, e você sabe que ela é composta pela queixa principal, pela história médica, história dentária pregressa do paciente e a história dentária atual, tá? A queixa principal vai ser a queixa principal vai ser a queixa que levou o paciente naquele momento a procurar por nós, tá? Seja ele, tem um dente me incomodando, minha gengiva tá sangrando,
né? É o que ele diz primeiro, é o principal motivo que o traz até nós, tá? A história médica para a gente é de extrema importância. Por quê? Porque é através dela que eu vou conhecer sistemicamente o meu paciente, né? Eu preciso saber se ele é um paciente hipertenso, se ele é um paciente diabético, se ele tem algum outro problema sistêmico. E nesse momento, eu acho de extrema importância que a gente consiga simplificar ao máximo, tá? A pergunta, a forma de conversar com esse paciente, porque muitas vezes a gente se utiliza de meios e palavras, né, que não fazem parte da realidade daquele paciente. Geralmente, um paciente que tem um problema sistêmico, né, antigo, como uma hipertensão, um diabetes, um problema renal crônico ou qualquer outra coisa, ele conhece aquele problema dele, tá? Então, a gente pergunta a ele se ele tem algum tipo de problema de saúde, né, se ele tem algum problema de saúde, e muitas vezes ele diz que não, tá? Mas quando a gente vai perguntar sobre o uso de medicação, ele diz que sim, né? E aí relata para você o uso de medicações para hipertensão, para diabetes, e isso é muito interessante, né? Durante a história médica, durante essa pesquisa, é interessante que a gente pergunte a mesma coisa de várias formas, né? Porque eu não sei se já aconteceu com vocês, mas isso é muito comum. A gente pergunta se o paciente tem algum tipo de problema, ele diz que não, mas ele utiliza medicação, tá? E então, se eu faço só a primeira pergunta, eu nunca vou chegar, né, à história de que ele é um paciente hipertenso, de que ele é um paciente diabético, de que ele é um paciente que tem algum outro problema maior, tá? E muitas vezes também, gente, esse paciente, ele omite essa história, tá? Por quê? Porque ele já chegou em diversos lugares e que, onde ele falou que ele era hipertenso, essa pressão arterial dele não é controlada, tá? E ele teve o atendimento não realizado por conta disso. Então, ele já aprendeu isso, né? E ele chega lá pra gente, quando a gente pergunta, ele diz que não. Daí a importância, né, de mesmo diante a anamnese do paciente, mesmo diante da história médica do paciente, dele ter negado, dito para a gente que não é hipertenso, dito para a gente que ele não é diabético, dito para a gente que ele não utiliza medicação, antes do meu atendimento eu vou aferir a pressão, né? Se possível eu vou aferir, ver a medição da glicose desse paciente, né? Porque é de responsabilidade nossa. Não é porque ele falou e assinou que a gente está coberto juridicamente de alguma coisa, tá? Se eu sou a detentora do conhecimento, cabe a mim, antes do atendimento, aferir todos os sinais vitais desse paciente para que ele seja atendido, ok? A história dentária pregressa, muitas vezes ele vai contar para a gente, né, que ele teve um outro dentista, que de uma outra vez ele fez algum tipo de procedimento, enfim. Ele vai relatar para a gente o que a história dele, tá, odontológica, diz, né, de outros problemas que ele tiveram. E muitas vezes desviando do nosso problema principal, mas cabe a gente ouvir, e se a gente achar que é longa demais, que não tem nada a ver com o problema, a gente vai conduzi-lo de alguma forma a trazê-lo para a nossa queixa principal, tá? E, finalmente, a história dentária atual, né, que ele vai dizer que se ele vem queixando de que ele fraturou um dente, ele vai contar para você como foi a fratura desse dente, como se deu, que dia foi, há quanto tempo atrás, se quando fraturou esse dente estava doendo e passou a não mais doer, enfim, tá? Diz respeito à queixa principal e à história dentária atual, tá? E aqui eu trago para vocês a importância da gente conseguir, né, descrever a dor desse paciente, tá? Quando o paciente chegar para a gente e dizer, principalmente, relatar um histórico de dor, a gente precisa conduzi-lo a saber como é essa dor, tá? Então, eu vou ver se essa dor é uma dor localizada ou difusa, tá? Localizada, onde ele consegue apontar para mim, é aqui que dói, ou se é uma dor difusa, onde ele aponta uma região e não mais um dente, tá? Se essa dor, ela tem início sempre provocado, tá? Ou por uma água, ou por um café, ou por uma Não, alimentação. rapidão. Oi? Eu acho que o slide não está passando. Não aparece para você agora a localização? Não, está no sexto slide aqui para mim. Para mim, para a Tainá, Você pode ler para mim o que está escrito? o problema, parênteses, a dor, afeta seu dia a dia. Há quanto tempo o problema está presente?
E agora não tá passando? Para mim, não. Para alguém tá passando, gente, o slide? Eu preciso Aqui não saber. tá passando também não, pronto. Eu preciso Aqui saber. também não tá parado. passando. Tá Eu parado preciso- nesse que ele falou. Tá Continua. parado mesmo? Agora Agora mudou. Agora mudou. Recursos semiotécnicos. Está no slide 7. Anamnese, Anamnese, exame extraoral. Pronto. Continue aí, bora ver se vai passar. Passou? Não. 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 Passou. Agora passou. Mas passou aberto ou passou aparecendo só o slide? Passou como se você estivesse montando o slide ainda. É isso, só tá obedecendo aqui. Mas Só um deixa minutinho. assim mesmo, Pro. Vai passando do lado, não tem nada não. Não, vamos dar uma olhadinha aqui. O que que aparece para vocês? Anamnese. Queixa principal, história médica, história dentária progressa e história dentária atual. Agora, Tem como a senhora colocar em modo de apresentação, Pro? foi isso que eu coloquei. Aqui não tá, não. Agora mudou. É, eu sei, só tá mudando. E agora? Agora sim. Agora tá sim. ok. Vou só ver se passa. Passando? Sim. Passou. Então, pronto. Eu estava aqui. Então, vamos lá. Como eu estava falando, a dor, eu preciso saber quando o paciente relata, tá? Se ela é uma dor localizada, tá? Específica de um local em que ele consiga apontar aquela dor, ou se é uma dor difusa, né? Uma dor espalhada, onde ao invés dele me dizer dói esse dente, ele me diz dói isso aqui, dói essa região, tá? Onde ele muitas vezes diz dói a parte de cima, ou dói a parte de baixo, ou dói o lado direito inteiro, dói o olho, a cabeça, o ouvido, tá? Isso seria uma dor difusa. Como é o início dessa dor? O início dessa dor é provocado, tá? É provocado por alguma atitude do paciente, seja ela beber água, beber um café, comer uma refeição, deitar, correr, né? Quando é que esse dente dói? Ela é provocado ou ela é espontâneo? Gente, para gente que tem um nível de conhecimento, que estuda, as palavras provocado e espontâneo pode ser algo simples, porém para um paciente pode não ser. Tá? Então, quando eu pergunto, eu falo, essa dor é provocada, tá? Você faz alguma coisa para que ela apareça, você precisa comer, você explica o que é provocado. Ou é espontâneo? Aí, espontâneo, às vezes, ele fica olhando para a gente e a gente tem que dizer a ele, é do nada? Você está sentado assistindo uma televisão e esse dente começa a doer, né? Então, assim, é importante que a gente explique ao paciente. A gente pega pacientes, tá? Que tem um nível, né, cultural, de instrução maior, mas a gente pega pacientes muito simples, tá? A gente pega pacientes com um nível de conhecimento, às vezes, abaixo do que o que a gente supõe, né, que ele saiba, tá? E eu preciso saber se essa dor tem uma intensidade leve, moderada e severa. Lembrando que esse item eu gosto muito de ressaltar, porque é um item, tá, que é, para mim, relativo. O que é leve para mim pode ser moderado para outra pessoa, tá? E o que é severo, geralmente o moderado, ele fica naquele limiar de ser muito individualizado. O que é muito leve, realmente é muito leve. O paciente vai dizer, é uma bobagem. Isso é quase que comum, tá? Mas o que é severo também é unânime, tá? Porque a gente consegue perceber quando um paciente está com a dor severa. Não é um paciente que está para muita conversa, não é um paciente que está sorridente, né? É um paciente que ele tem uma expressão de dor, tá? Então, isso é importante. Essa caracterização da dor é o que vai ajudar no nosso diagnóstico, ok? A duração dessa dor. É uma dor longa ou é uma dor curta? É uma dor que ela começa e passa rápido, eu vou lá, escovo o meu dente, ela passa? Ou é uma dor que ela prolonga, eu tomo medicação e mesmo assim ela permanece, tá? É uma dor de frequência intermitente ou contínua? Ela dói e passa, isso é intermitente, tá? Ela dói e passa, aí ela retorna só à noite.
aí depois ela passa, aí ela volta a doer meio-dia, enfim. Isso é intermitente ou ela é contínua? Ela dói o tempo inteiro, independente de qualquer coisa, tá? E quais são esses fatores estimulantes da dor, se for o caso de ser estimulada, né? É o frio, é a água gelada, é o calor, é a mastigação, é a pressão, né, que caracteriza a mastigação, é a postura, né, é uma posição que você fica. Então, isso tudo, né, é de grande importância para a realização do nosso diagnóstico. E como é que eu vou fazer? Lembra quando eu começo lá? Eu acabei minha anamnese. Eu vou fazer um exame extraoral. Gente, isso aqui não é algo, quando a gente coloca anamnese, exame extraoral, intraoral, isso aqui é algo que no nosso dia a dia, tá, se torna prático e rápido, tá? Não é nada que é de uma demora mais do que o comum, do que o usual, tá? Então, eu vou fazer uma palpação das cadeias ganglionares na região submandibular, tá? Aqui embaixo da mandíbula, eu vou palpar esse paciente, perceber se eu tenho algum tipo de edema nessa região, assim como está mostrando essa foto aí, tá? Se eu tiver a presença de algum abscesso que levou a um edema já nessa região submandibular, seria o caso, né, de disseminação dessa infecção. Então, é importante que eu veja, muitas vezes eu não vou ter aquela elevação, tá, do edema numa bochecha ou em outra, né, para que eu perceba a assimetria da face de cara no paciente, mas eu posso ter já uma fase avançada dessa infecção, onde ela drenou para os espaços submandibulares e que muitas vezes eu só vou perceber palpando, e que é um caso muito mais grave, tá? Então, é importante que eu faça a palpação dessa cadeia ganglionar aí submandibular, ok? Vou palpar todo direitinho, vou verificar a simetria facial, tá? Geralmente é melhor nessa posição que tá aí, você posicionado atrás do paciente, tá? Mas muitas vezes a assimetria, ela já é de um tamanho, né, bastante perceptível, basta você olhar para o paciente e a gente já vai perceber um dos dois lados, né, diferente, perceber a abertura de boca desse paciente, se é um paciente que tem uma abertura de boca normal, ou se é um paciente que tem uma abertura de boca reduzida, tá? O que pode indicar para a gente aí um problema oclusal, né, um problema articular, tá? E eu vou fazer uma inspeção intraoral no exame, uma inspeção visual no meu exame intraoral. Eu vou ver presença de dentes destruídos, fístula intraoral. Geralmente, né, o paciente chama nossa atenção para aquele problema pontual, o motivo pelo qual ele foi procurar. A gente pode, sim, dar uma olhada, né, começar por esse problema, mas temos que olhar a boca como um todo. Então, eu vou ver presença de restos articulares, dentes fraturados, fístula intraoral, tá? Dentes escurecidos, trinca, fratura, tudo, lesões em tecidos moles, né? Pedir para esse paciente levantar a língua, observar assoalho de boca, palato, mucosa jugal. Então, eu tenho que fazer, independente, tá, de eu ser um especialista, de eu estar ali olhando um caso pontual, eu tenho como obrigação, tá, fazer esse exame geral do paciente, ok? E vou também fazer, verificar, né, a parte periodontal, profundidade de sondagem, mobilidade de algum dente, né, porque eu preciso saber da condição periodontal daquela unidade, mesmo que seja uma unidade que não seja a queixa do paciente, tá, mas eu preciso fazer, vocês já sabem, a verificação periodontal desse paciente. E o que seria essa digitação apical? Se aquele paciente está me queixando de uma dor num dente, tá, específico, eu vou fazer a digitação apical. Eu vou pegar a digital do meu dedo, tá, e vou colocar no ápice desse dente e vou palpar, tá, para ver se eu tenho alguma elevação. Tudo isso antes de fazer o meu exame complementar, que é o meu exame radiográfico. Eu já vou para o meu exame radiográfico com todas essas informações. Então, tá aí o exemplo da digitação apical, tá? Vamos dizer que o paciente estava se queixando de dor nesse incisivo central. Eu vou ali observar se eu tenho alguma elevação, que pode ser a presença de uma lesão, tá? Periapical ali, e eu já vou para o meu exame sabendo que eu tenho aquela elevação, esperando encontrá-la no meu exame radiográfico. Eu vou fazer o meu exame, né, que vocês aprendem, de percussão, realizada com o cabo do espelho, né, de percussão vertical e lateral, né, horizontal.
tá ali, eu vou bater de forma leve, tá? Na região vestibular e na região incisal desse dente, para ver se eu tenho algum tipo de resposta, se o paciente se queixa de dor ou não. E, finalmente, é aqui que eu quero chegar, tá? Que seria a maior novidade para vocês que não pegaram ainda endodontia em alguma disciplina, que seria a realização dos testes térmicos, que é de grande valia para nós, tá? Que a resposta ao teste térmico indica uma normalidade pulpar, tá? A sensibilidade que desaparece imediatamente após a remoção do estímulo térmico. Tá, gente? O teste térmico com frio, hoje, é o teste de sensibilidade mais aplicado na endodontia, tá? Com campo seco, eu vou secar esse dente em questão, colocar um sugador, fazer um isolamento relativo e vou aplicar esse gás, né, a menos 50 graus, enfim, num dente em que ele não está se queixando. Joana, por que eu vou aplicar esse teste num dente que ele não está se queixando? Eu vou aplicar esse teste num dente que não está se queixando, porque muitas vezes o paciente ele é induzido na cabeça dele, tá? Alguma forma de pensamento que ele tenha. É um dente que não dói, mas como ele está ali atrás de tratamento para aquele dente, quando eu colocar, ele vai dizer que o dente dói, tá? E aí eu não posso induzi-lo dessa forma. Então eu levo para um outro dente. Tá? Geralmente a gente observa se é um dente que não tem prótese, é um dente que ele não tem nenhum tipo de restauração. Para quê? Para que eu tenha uma resposta. O que eu estou buscando? Eu estou buscando um dente que, para mim, né, supostamente é um dente normal, e eu estou esperando daquele dente uma resposta normal. Para quê? Para que eu saiba o que é o normal do paciente. Tá, gente? Tem pacientes em dentes extremamente normais que vão dar um pulo da cadeira. Por quê? Porque essa é a forma de resposta daquele paciente. Não é porque aquele paciente tem uma dor exacerbada, aquele dente está num processo inflamatório, tá? É porque assim é a resposta normal do paciente. Então, por isso, primeiro, eu faço num dente que não é o meu dente em questão, né? E eu não vou explicar para ele esse teste. A única coisa que eu vou dizer a ele é assim: eu vou colocar, né, esse gelo aqui no seu dente. Se o senhor sentir, o senhor levanta a mão para mim. E enquanto não passar, o senhor deixa a mão levantada. Quando passar, o senhor abaixa. Eu não vou explicar para ele antes que se doer, o dente está ok. Se não doer, não tá. Porque eu não vou induzir esse paciente a nenhum tipo de resposta, tá? Então, eu vou lá, observo a resposta nesse dente. Daí, eu passo para o meu dente em questão. Tá? Esse teste é realizado com spray refrigerante, tá? Geralmente, e aplicar sempre na face vestibular próximo, tá? A região perto da gengiva, na região cervical, tá? Eu não devo fazer na oclusal dos dentes, eu não devo fazer nas proximais, caso falte alguma unidade. Eu vou fazer esse teste na face vestibular da unidade. Tá aqui o spray refrigerante, a gente dispõe desse spray, né, no nosso ambulatório. Eu preciso dos algodões, tá? Do rolinho de algodão para que eu faça o isolamento relativo, sugador, né, para que eu não deixe saliva, e um kit clínico, tá? Pinça, espelho e explorador. Então, o que eu vou fazer? Nessa imagem aqui que nós montamos, tem a presença daquele caninho que a gente coloca. Eu não gosto, acho que só serve para atrapalhar, tá? Então, assim, e às vezes vocês põem pouquinho, não conseguem fazer. Então, com a certa distância do paciente, eu vou colocar uma bolinha de algodão, tá? Num tamanho, vocês estão vendo aqui, satisfatório, não é uma bolinha muito pequena, não é uma bola grande, tá? É um pedaço de algodão num tamanho satisfatório. Claro, não pode ser maior que a coroa daquele dente, mas também não pode ser do tamanho de uma formiga. E que eu vou colocar esse spray refrigerante nesse algodão e vou levá-lo. Deu uma travada aqui, gente, só um minutinho. E vou levá-lo à face vestibular da unidade em questão. Deixa eu só ver se o slide resolve destravar aqui. E eu vou explicar a vocês por que que hoje a gente faz esse teste a frio, né? Nas unidades. Só um minutinho, gente.
por que eu faço esse teste a frio e não faço mais o teste a quente, que eu acho que vocês já ouviram falar nisso, tá? Eu faço testes frios por causa da disposição. Vou deixar ver aqui se... Aqui. Eu colocando ali na cervical, tá? Da unidade dentária, com meu isolamento, certo? E eu vou ver como é a resposta desse dente a esse teste frio. Como eu ia dizer aqui a vocês, é um conhecimento mais aprofundado que vocês vão ter lá na frente, mas só para vocês já saberem, né? Eu tenho fibras nervosas na minha polpa dentária, tá? E quem responde a esses testes térmicos são as minhas fibras A delta e as minhas fibras C, tá? As minhas fibras A delta são fibras dispostas na periferia dessa polpa, tá? São fibras mielinizadas, tá? Ou seja, são fibras cobertas pela minha bainha de mielina, tá? Que são responsáveis pela condução rápida do estímulo, tá? As fibras que são amielinizadas, sem a bainha de mielina, elas têm uma condução nervosa mais vagarosa, né? É bem mais lento. Então, para vocês saberem, as minhas fibras A delta, que estão localizadas na periferia da minha polpa, elas são as fibras que respondem ao teste frio, tá? Então, ela é de resposta rápida. Por isso, quando eu coloco, né, esse spray refrigerante no dente do paciente, e esse dente está viável, né, está com essas fibras íntegras, ela responde imediatamente, tá? Por serem fibras localizadas mais perifericamente e cobertas com a bainha de mielina. Já as fibras C, elas são localizadas mais internamente na minha polpa e são fibras amielinizadas. Então, são fibras de condução de estímulo nervoso extremamente lento. Essas são fibras que respondem à minha temperatura quente. Então, imaginem, não sei se vocês já viram em internet ou livros, né, testes térmicos com aqueles bastões de gutapercha, né, que eu esquentava, a gutapercha é extremamente pegajosa, eu esquentava, derretia ela numa chama e botava nesse dente. Gente, primeiro que essa gutapercha, quando colocada nesse dente, ela gruda no dente. E o que acontece? Imagine, aquele dente tá com as fibras, ela não estimula as fibras A delta, ela só estimula as fibras C, que são fibras de estímulo lento e localizadas na periferia. A demora que eu teria de resposta desse estímulo para saber se essas fibras estão vivas ou não, se respondem ou não, eu já tinha fritado esse dente. Então, se é um dente que não tinha nenhum tipo de problema endodôntico, ele passou a ter, porque é um dente que eu descarreguei uma temperatura, tá? E torrei literalmente ele. Então, por isso, hoje na endodontia, nós só realizamos o teste frio para saber se esse dente está, tá? Com essas fibras C essas fibras A delta viáveis, que muito provavelmente, se elas que são periféricas estão viáveis, as minhas fibras C, que são internas, também estão, tá? E por isso, vai haver sempre uma Professora, divergência. Oi. com Oi. licença, Daniela. Daniela tá pedindo para você aceitar ela, que a internet dela tinha caído. Ok. Então, vocês vão ter sempre um problema, né? Vocês vão ouvir, ela não aparece no meu lobby aqui, não. Eles estão fazendo alguma coisa. Eu estou adicionando. Ok. Eu vou ter sempre... Aparece para vocês, gente, de volta? Aparece. Ok. Então, eu vou ter sempre... eu vou ter algumas pessoas falando para mim de exame de teste de vitalidade e vou ter pessoas falando para mim de teste de sensibilidade, tá? Cientificamente falando, esse teste térmico, tá? Com frio ou com quente, é um teste de sensibilidade. Eu estou verificando a sensibilidade desta unidade dentária. Tá, Joana, por que não é teste de vitalidade? Tá? Porque testes de vitalidade são testes feitos eletricamente
em que eu vejo realmente a vitalidade, o grau de vitalidade dessa polpa. Tá? Num teste térmico, eu consigo ver que esse dente responde, que ele é um dente viável. Mas eu não sei qual é o grau de vitalidade deste dente. Gente, uma polpa, quando ela morre, ela não morre, tá? Ela não necrosa de vez, ela necrosa em etapas, tá? Sempre do sentido coroa-ápice, tá? E eu não consigo, com esse teste, ver a vitalidade desse dente. Eu tenho testes específicos, vocês vão ver mais para frente, para vitalidade. O teste que nós fazemos clinicamente de temperatura é um teste de sensibilidade, tá? Então, vamos tentar falar da melhor forma possível, que como a literatura coloca pra gente, tá? Então, vamos lá. Quando eu colocar esse teste frio, a resposta dele quer me dizer o quê? Um dente normal, ele vai sentir essa dor, tá? Esse estímulo rápido, e quando eu tirar, ele vai passar imediatamente, tá? E por que aqui no meu primeiro item, eu tenho aqui dente normal ou dente com pulpite reversível? O que seria uma pulpite reversível? É um dente que o paciente relata para mim que a restauração caiu, e quando ele bebe água, ele sente aquele incômodo, mas passa, tá? Por quê? Porque se a minha restauração caiu, eu tenho uma quantidade de quê? De dentina exposta. E dentina, ela não foi feita para ser exposta, tá? Ela está sempre coberta ou pelo cemento, tá? Ou pelo esmalte, ok? Então, se eu tenho ausência de esmalte porque eu fiz uma restauração e essa restauração caiu, os meus túbulos dentinários, eles estão expostos. Então, é óbvio que ele vai sentir o estímulo, tá? De uma forma maior, mas se ele tiver numa condição pulpar normal, ele vai sentir esse estímulo e quando eu tirar, ele vai passar. Então, aí eu tenho um quadro de pulpite reversível, tá? É aquele quadro que ele é estimulado, tá? Com alguma coisa, no caso aí uma água gelada, um café, um alimento, tá? E quando eu retiro esse estímulo, ele passa. A resposta de uma pulpite reversível, ela é uma dor um pouco maior, porém de estímulo, tá? E de queda de estímulo igual a um dente normal, tá? Uma pulpite em fase de transição é muito difícil você avaliar isso aqui. Porque o que seria isso? É onde eu boto aquele estímulo, tá? E ele demora um pouco de passar. Mas o que é um pouco? Tá? Um pouco, gente, é um pouco mais do que tão rápido, tá? Ainda tá doendo, você pergunta ao paciente, ele vai dizer tá. Aí você dá uns 30 segundos, ele fala não, já passou. Ok. Né? Você percebe que ele não regride com tanta rapidez, mas ele acaba regredindo e essa dor cessa. Seria o que a gente chama de uma fase de transição. Tá? E o que seria um dente com a pulpite irreversível? Existem dois casos com a pulpite irreversível. Um caso é esse que está aqui escrito no slide. É um dente que o paciente chega urrando de dor, você coloca o gelo e essa dor passa. Tá? Por que essa dor alivia? Por que essa dor passa? Porque num quadro inflamatório, como em qualquer tecido do corpo, eu tenho aqueles sinais cardinais da inflamação. Quais são? Edema, né? Dor, rubor. Então, se a minha polpa, ela sofre um edema, o que é edema? Né? Ele vai ter uma perfusão, uma troca, uma saída de líquido dos vasos sanguíneos e vai fazer o meu edema. Uma vez que eu edemacio, eu cresço esse tecido. Só que minha polpa, gente, ele é um tecido confinado dentro de um tecido duro, que seria o quê? A minha dentina, tá? As paredes dentinárias, elas são inelásticas. Então, eu tenho um tecido mole, crescido, batendo numa parede dura. Então, se eu tenho uma vasodilatação, tá? Eu tenho um tecido crescido, no qual ele está comprimindo terminações nervosas, eu estou urrando de dor, porque aquela sensação que o paciente relata de estar latejando, né, é a polpa que ela cresce, bate na parede e retorna, cresce, bate na parede e retorna. É um tecido edemaciado, confinado num tecido duro, fechado, sem ter para onde expandir. Porque quando eu tenho um edema no braço, o meu braço incha, a minha perna incha, mas ok, por mais que eu tenha dor, eu não tenho nada comprimindo aquele edema. Na polpa é um tecido altamente diferente. Por quê? Porque ele está dentro de um tecido duro. Então, se eu chego ali com frio, o que é que eu faço? Vasoconstricção. Aquele tecido que estava inchado, ele murcha. E aí minha dor passa, porque a minha compressão nervosa foi diminuída.
tá? Então, por isso, eu tenho um quadro fácil de diagnóstico da pulpite irreversível. É um dente que chega, tá? Urrando de dor, eu coloco o gelo e ele alivia. E esse paciente, melhor ainda, ele pode chegar pra gente e falar assim: doutor, eu sinto tanta dor nesse dente que eu passei a noite inteira chupando gelo para ver se passava. Ali eu não tenho o que questionar, eu estou diante de um quadro de pulpite irreversível, tá? Por esse fato que eu expliquei para vocês. Só que eu tenho um outro quadro de pulpite irreversível. É aquele dente que ele não está com dor porque ele tomou medicação. Eu vou lá e estimulo o frio. Quando eu estimulo, gente, claro que a intensidade da dor diante de um dente normal é importante para mim. Ele quase cai da cadeira e o pior, ele segurou o rosto e ele diz: agora não passa, tá? Então, eu tenho um quadro que eu não escrevi aqui, que é um quadro que eu estimulo com frio e esse dente ele não é mais capaz de retornar à normalidade. Eu tenho um outro quadro de pulpite irreversível, tá? Porque eu fiz o estímulo da dor e essa dor não mais passa, eu espero 1 minuto, 2, 3 e essa dor não passa. Ali também eu estou diante de um caso de pulpite irreversível, tá? E dente necrótico, que seria a morte da minha polpa, tá? O meu tecido pulpar, ele não é mais viável. Então, ele não responde mais ao teste, tá? Eu coloco ali, as minhas fibras já foram destruídas e eu coloco aquele frio ali e ele me diz que não sente absolutamente nada. É um dente também que já está condenado porque é um dente que já está com um processo de necrose, tá? Então, aqui, um dente multirradicular com pelo menos uma raiz contendo tecido pulpar vital pode responder ao teste frio, mesmo que uma ou mais raízes contenham tecido pulpar não vital. Como eu disse a vocês, a morte da polpa, a necrose pulpar, ela não é geral e de vez, tá? Eu posso ter um molar em que a minha distal esteja necrosada e que as minhas mesiais estejam ainda vitais. E é por isso, só que assim, vocês acham que num dente desse, numa unidade dessa, eu vou ter um dente com a resposta normal, coloquei, doeu, tirou, parou? Não. Ou eu vou ter um dente com a demora de início de resposta, tá? Ou eu vou ter um dente que eu coloco o gelo, coloco nada, daqui a pouco ele fala: ai, agora doeu, tá? Então, assim, é algo que a gente precisa saber de conceitos para que a gente saiba identificar. É um dente que já tem um problema pulpar, tá? E por isso o meu exame complementar, que eu ainda não realizei nesse momento, vai me ajudar, porque eu posso ver a presença de uma lesão periapical naquela região da distal, em que ele já está necrótico, só que o resto do dente não tá? Para daí eu estabelecer um diagnóstico, tá? Aqui tá, eu não vou passar para vocês, eu só vou passar... Oi. Eu tenho uma dúvida. Diga. No caso de um paciente com pulpite irreversível, se ele ficar ali só no gelo, aliviando, ele tá comendo dor, mas ele tá com gelo, depois de alguns dias eu vou ter uma necrose, né? Sim. Depois de uns 3 dias, mais ou menos? Nada estabelecido. O prazo é metabólico de cada um. Eu não tenho como dizer o nível de estresse daquela polpa. Entendi. Mas se encaminha para uma necrose, né? Sim. Todo o Tá processo inflamatório da polpa vai se encaminhar para uma necrose. Tá certo. Tá? Obrigado. Quando ele entra num processo irreversível, que ele não retorna mais, o próximo passo é a necrose. Tá certo. Tá? Porque você estressou de tal maneira aquela polpa que ela não tem mais capacidade de resposta para conter aquela inflamação. Tá? Certo. Ok? Então, gente, eu vou passar aqui os testes elétricos para vocês, como curiosidade mesmo, tá? Então, os testes elétricos, a vitalidade da polpa, ela é determinada pelo suprimento vascular sadio e não pelo estado das fibras nervosas, tá? Então, aqui fala como fazer, a gente não faz, precisa de um aparelho específico. Por que a gente não faz? Pelo tempo, pelo custo, tá? O teste de sensibilidade com temperatura é um teste que é eficaz, tá? E é barato. Então, clinicamente, esses testes elétricos, eles não são viáveis, tá? Não são viáveis de forma nenhuma clinicamente, tá? Eles são mais usados para algum tipo de estudo, algum tipo de artigo que a gente precise saber de mais alguma coisa mais aprofundada. Tá? A sensibilidade está aqui, a capacidade de um teste identificar dentes comprometidos. Tá? A especificidade, tá, está relacionada à capacidade de um teste identificar polpas sadias.
tá? Aí tá a diferença, vem um gráfico de um artigo, tá? Diferenciando teste elétrico e teste térmico, mas isso aqui é uma coisa mais aprofundada. A fluxometria pelo laser Doppler é outra forma de identificar a vitalidade, como eu disse a vocês, né? A especificidade, quanto desse dente realmente está vital. Como vocês viram, o teste térmico ele trata das fibras, enquanto os testes elétricos tratam do suprimento vascular, tá? E o oxímetro de pulso é uma outra forma de identificar a vitalidade desse dente, tá, gente? É algo mais aprofundado e que não é indicado para a gente clinicamente. O teste de mordida é um teste como se fosse a percussão, né? Para a gente identificar a presença. Geralmente, quando a gente tem presença de lesão periapical, né, pela pressão dessa lesão no periápice, quando eu bato ou peço para ele morder especificamente naquele dente, ele vai sentir. Se lembre que em momento nenhum aqui eu fiz ainda o meu exame radiográfico, que é um exame complementar, tá? Primeiro eu estou com informações clínicas. E o meu teste de cavidade, gente, é um teste que é raramente utilizado, porque é um teste invasivo, tá? É um teste que eu faço, eu tenho um dente com coroa, eu tenho um dente em que eu não consegui fazer, claro, um dente viável, não um dente tratado canal, né? Porque um dente tratado canal, vocês acham o quê? Que ele vai responder ao meu teste térmico? Não, né? Porque ele não tem mais fibras para essa resposta, tá? Então, um dente que tem uma coroa, que foi feito, né? Antigamente se fazia muitos tratamentos protéticos em cima de dentes que não eram tratados endodonticamente ainda. E eu posso fazer um teste de cavidade, tá? Que é fazer como se fosse acionar uma turbina, como se fosse começar a abrir aquele dente para ver se o paciente sente ou não, mas isso a gente não faz, né? Tá ali, até porque eu vou estar danificando esse dente. A transluminação com aplicação de corantes, eu sempre vejo, quando eu tenho muita dentina terciária de reação, eu vou observar um dente mais opaco. Mas também é um teste que para a gente não vai servir, né, muito aqui. E isso é muito importante, eu quero que vocês fixem isso aqui, tá, gente? Essa é uma aula mais profunda, porém eu estou ressaltando para vocês alguns pontos que são importantes para vocês fazerem esses testes para que a gente possa fazer uma restauração mais viável, tá? O traçado ou mapeamento de fístula é um passo que deve ser feito sempre que uma fístula é encontrada. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Estou ali na minha inspeção visual. Opa, uma fístula. A altura dessa fístula diz muito a gente. E toda vez, não levante o paciente para radiografá-lo. Eu já fiz o teste, tá? Joana, essa fístula é associada a esse dente, provavelmente eu vou ter um dente necrosado, ok? Mas é associada a que dente? Né? Às vezes ela está posicionada entre dois dentes. E ela é de qual dente? Né? Vamos dizer que eu tenha dois dentes, que eu não tenho restaurações grandes, que eu não tenha uma perda de estrutura grande. Então, assim, gente, dente quebrado, dente com fraturado, dente com a cárie grande é de fácil diagnóstico. A gente está conversando aqui a respeito de dentes com cáries pequenas. O que eu vejo muito as disciplinas restauradoras fazerem? Claro que não na faculdade, porque a gente tem todo um aporte, né, um suporte científico. Mas eu digo em consultório. Tem pacientes que têm uma cáriezinha e vocês olham na radiografia e dizem: essa cárie é pequenininha, vamos fazer uma resina, tá? Você testou aquele dente? Para que testar esse dente, uma cárie desse tamanho? Você sabe se aquele dente já passou por um estresse? Não é pelo tamanho da cárie. Aquele dente pode ser um dente que já estressou de tal forma, tá? Que ele já não seja mais viável. Que ele já seja um dente necrosado, seja ele por um problema oclusal, por um contato prematuro, por um aperto. Então, assim, você vai trabalhar naquele dente, independente do tamanho da cárie, da abertura, eu vou testar aquele dente. E uma vez que ele testou normal, ok, aí eu dou continuidade à minha parte restauradora. É uma resina pequena, ok, mas eu sei que aquele dente é viável. Então, o que eu vejo acontecer muitas vezes é isso, tá? Dentes que não eram para ser restaurados, eram para ser indicados para tratamento endodôntico, né? Quais são os casos indicados para tratamento endodôntico? Pulpite irreversível, tá? E necrose. Então, eu testo aquele dente e aquele dente me dá uma resposta que não passa, não adianta eu fazer
um tratamento, né? Eu fazer uma restauração, um forramento ali, é um dente que vai voltar a doer. É um dente que já me disse que ele tem um problema pulpar, é um paciente já mais velho, é um dente sem capacidade de resposta, tá? É diferente de um dente jovem, de um adolescente, de um dente de ápice ainda aberto, tá, gente? Mas isso são conhecimentos que você vai ter lá para frente. O que eu quero que vocês observem e que seja regra, tá? É que todo dente que eu for restaurar, eu vou fazer o meu teste de sensibilidade. E se nesse dente eu encontrar uma fístula, né, já me diz o quê? Que é um dente necrosado, tá? Que procurou um caminho, tá? Para esvaziar, tá? Para drenar o pus que tinha ali, a secreção purulenta que tinha ali, tá? Então, mas de onde é? Aí eu vejo um dente, um primeiro molar altamente destruído e um premolar bonitinho, e a fístula entre os dois. Aí eu vou lá e falo, ó, esse molar aqui vai fazer canal, porque, ó, já tá fistulado e precisa fazer o canal, já tá fistulado e necrosado. Ok. Aí você vai lá, faz o teste, o molar responde. Essa fístula é do molar, gente? Não. Essa fístula é de outro lugar, e por isso é importante o mapeamento da fístula, tá? Tá entre um premolar e um molar, um molar destruído, um premolar inteiro. Óbvio que eu vou apostar no molar. Só que eu preciso radiografar, eu preciso testar esses dois dentes e eu preciso rastrear essa fístula. O que é rastrear essa fístula? A fístula nada mais é do que um caminho aberto, tá? De onde, do início do foco dessa lesão até o meio externo, tá? Tentando drenar essa secreção purulenta, porque o organismo da gente é perfeito. Ele não quer ficar com essa secreção, ele não quer ficar com esse conteúdo bacteriano, tá? Porque se ele não achar esse meio de fistular, ele vai fazer aqueles edemas de face, as celulites, tá? Drenar para espaço submandibular, drenar para espaço, se for superior, de seio maxilar, de órbita. Então, ele sempre busca um caminho de drenagem. Uma vez que ele não encontrou, é que ele vai dar todo esse problema que eu estou dizendo a vocês. Então, se a fístula é esse caminho, eu vou colocar um material nesse caminho que vai me levar à origem. Ok? Ok. Eu coloco uma gutapecha, um conezinho de gutapecha pela fístula, ele vai parar exatamente na minha origem. E aí sim eu faço o exame radiográfico. Porque o meu cone de gutapecha vai estar exatamente onde começa a minha lesão e vai apontar para mim qual é o dente. Então, tá ali, eu introduzo um cone de gutapecha secundário, M, na fístula, com auxílio de uma pinça clínica sobre isolamento relativo até encontrar resistência. Normalmente, a anestesia é dispensada, tá? O paciente, ele vai sentir um pouquinho, mas não é nada demais, tá? A fístula baixa, como eu disse a vocês, ela indica que, na verdade, baixa, gente, quando quer dizer, ele tá falando de superior. Eu vou tratar de uma outra forma. A fístula, quando ela é cervical, ela é próximo da gengiva, tá? Do colo do dente, tá? Quando ela é próxima à minha coroa, ela demonstra, na grande maioria das vezes, ser um problema periodontal. Então, pode ser uma trinca, uma perfuração ali, uma fratura, tá? A fístula, quando ela é de origem endodôntica, ela é uma fístula que está mais apical, ela está mais para fundo de vestíbulo. Tá? E isso é muito importante, porque se eu faço um rastreamento de uma fístula, olha aqui, ó, eu colocando a gutapecha, e olha para onde essa gutapecha me levou. Ela me levou, ó, para o ápice de um dente. Tá aqui, ó, a imagem de uma rarefação periapical, tá? Me mostrando que aqui é a origem do problema. É esse dente aqui a origem do problema. É essa região aí a origem do problema, tá? Se ela é uma fístula que me aponta, só voltando, se essa gutapecha me apontasse para essa região aqui, ó, aqui desse dente, ela me aponta para essa região aqui, eu ia pensar aqui numa fratura desse pino, tá? Numa fratura que esse pino provocou nesse dente, tá? Por quê? Porque eu tenho uma fístula apontando para o meio de um dente e o meu forame apical, ele está aqui. Então, quando ele aponta para o meio, eu vou ter uma perda óssea nessa região, num dente com pino, eu suspeito de uma fratura, tá? Eu posso suspeitar de uma fratura, de uma trinca, eu posso suspeitar num dente que não teria pino, também de uma fratura, de uma trinca, tá? Então, assim, a posição e para onde essa fístula me leva é de grande importância no meu diagnóstico, para que eu não trate o dente errado,
tá? Claro que eu posso ter aqui o quê? Anatomicamente, para quem já viu ainda, ou eu posso ter um canal lateral, me dando um processo infeccioso aqui nessa região. Só que a configuração vai ser um pouco diferente. Então, é isso. O que eu quero que vocês gravem, quando vocês observarem uma fístula, vocês não radiografem sem a gutapecha. Sempre com a gutapecha, para a gente ter um estudo diagnóstico mais completo, para eu saber de onde vem essa fístula, de que unidade dentária vem essa fístula. Imagine aqui, neste caso, o que vocês estão vendo aqui? 2 dentes suspeitos, um com uma restauração, um com pino exposto, podia ser aqui ou aqui. Joana, está em cima deste dente. Ok, só que eu vejo que a fístula é do de cá. Tá? Então, tá aí a importância do rastreamento da fístula, tá? Para que eu saiba de forma precisa de que dente se trata. Ou a anestesia seletiva, caso eu não consiga identificar de onde é a dor do paciente, seria um outro teste. O que é anestesia seletiva, gente? Seria um paciente que queixa de uma dor difusa, não é conclusivo no teste de sensibilidade, você coloca, ele não sente em dente nenhum. Ou você coloca em todos, ele sente em todos e não para de doer jamais. Então, continuou, informação zero para você. Você faz uma anestesia seletiva, que seria você anestesiar a região em questão, tá? Porque tem paciente, gente, que fala assim, minha dor é aqui em cima, tá doendo meu ouvido, tá doendo, é aqui em cima. Você olha, radiografa, faz teste, não tem nada em cima, tá? Quando você olha embaixo, tem um dente suspeito, você faz o teste, é mais suspeito que seja um dente inferior e não superior. O que acontece? Você fala, olha, é esse dente inferior. Ele diz para você, não é esse dente inferior. É o superior. E você sabe com todo o seu conhecimento que é um dente inferior, tá? Porque existem as dores reflexas, tá? Então, o que você faz? Você anestesia a parte inferior, a dor vai passar e você prova e prova a você mesmo de que era um dente inferior, né? Porque a gente sabe, se eu anestesia inferior, eu não estou anestesiando superior. Como é que a dor passa a ser um dente superior? Então, é uma forma que a gente tem de dar um diagnóstico um pouco mais preciso, tá? No caso de diagnósticos extremamente difíceis, onde a gente tem uma dor do paciente, uma dor difusa, que ele diz que é um lugar e que a gente, nesse lugar, não acha absolutamente nada. A gente pode lançar a mão da anestesia seletiva, tá? Para a gente poder achar a unidade em questão. Então, tá aqui, né? Eu vou fazer uso de radiografias complementares, tá? Aqui eu tenho a presença de cornos pulpares, tá? Próximas às minhas restaurações. Aqui eu tenho presença de uma imagem radiolúcida, sugestiva de lesão periapical, tá? De uma rarefação óssea periapical, sugestivo de quê? De que eu tenho aqui uma infecção. Muito provavelmente, se não sei se vocês estão percebendo, esse dente tem uma outra raiz aqui atrás, tá? Eu só tenho tratado essa, então eu ainda tenho uma infecção aqui. Tá? Aqui um dente com a cárie extensa, que muito provavelmente já está com um processo irreversível nesse dente ou até de necrose. Nesse incisivo central, eu vejo aqui a presença de uma lesão radiolúcida periapical, sugestiva de lesão endodôntica. Porém, cadê a luz do canal desse dente, gente? Quando eu abro aqui, cadê a câmara pulpar? Cadê o canal? Eu começo a ver o canal daqui para baixo, ó. Como é que eu faço para entrar daqui até aqui, né? Então, é outra coisa que a gente precisa observar. Joana, o paciente deu... Não nesse caso, porque nesse caso aqui eu tenho um teste negativo, porque eu tenho necrose e eu tenho a presença de uma lesão aqui. Mas eu posso ter um dente assim, sem essa lesão, e que ele não responde, esse dente está necrosado. Aí você fala, tem presença de lesão? Não, mas ele pode ter, ó, só o fechamento da câmara pulpar e do início do canal, então eu não vou sensibilizar essas fibras. E se eu não tenho essa lesão e se eu não tenho dor nesse paciente, a gente pode pensar em não mexer nesse dente, tá? Porque, olha só, para eu entrar aqui nesse dente e chegar até a luz do canal, eu preciso de instrumentos e de manobras extremamente perigosas, né? E difíceis. Eu preciso de ultrassom, eu preciso de microscopia, né? E preciso de uma tentativa, porque eu tenho que criar esse canal até chegar aqui no final,
até eu encontrar a luz de canal verdadeira, né? Eu preciso de um exame de tomografia, eu preciso de microscopia, eu preciso de ultrassom. Eu não posso entrar com broca num dente desse, tá? Então, assim, são elementos que a radiografia ela vem me dar depois extremamente importantes, tá? Olha aqui, olha essa cárie aqui, ó, já beijando o meu corno pulpar. E por que que aqui eu tenho uma periapical e aqui eu tenho uma interproximal? Porque, gente, numa periapical eu perco a noção de distância real aqui, tá? Entre a cárie, eu podia fazer essa periapical e já ter essa cárie aqui dentro. Enquanto eu faço uma interproximal e ela vai me dar a distância aqui real entre a cárie, tá? E a minha câmara pulpar. Então, são exames de extrema importância, mas lembrando sempre que são exames complementares, tá? Não podemos esquecer disso. Com toda a minha reunião de exames clínicos, esses são exames complementares que vão me ajudar, né, a continuar e a finalizar o meu diagnóstico, tá? Pro, Oi. eu tenho uma dúvida. Quais são os critérios, além da radiografia, das radiografias interproximais e periapicais, que a gente leva em consideração para poder fazer uma pulpectomia ou uma pulpotomia? Porque, por exemplo, numa criança, a gente tem um quadro de uma cárie profunda, só que o esmalte do dente descido, ele é mais fragilizado, ele é menos calcificado. Então, o que seria, por exemplo, uma cárie profunda num adulto, que a gente faria um tratamento restaurador com forramento, numa criança pode ser uma pulpotomia? O que é que eu levo em consideração, além da radiografia? Como eu disse para você, sempre características clínicas. Você só parte para uma pulpotomia se você tiver... Uma pulpotomia é um tratamento, vamos dizer que seria um tratamento endodôntico mais conservador, tá? Então, a mesma característica. A criança tem dor espontânea? Se a criança não tem dor espontânea, a dor é provocada, a gente cai na mesma questão dos testes. Ela só precisa de uma restauração. Não é a profundidade da cárie, tá? É a sintomatologia. Então, a dor é espontânea, eu consegui... A dor é provocada, eu consegui limpar aquela cárie e fechar, ok. Se a dor já é espontânea, eu só faço uma pulpotomia em que caso? Em casos que é um tratamento conservador, em casos que eu tenha ápice aberto, porque o intuito da pulpotomia é deixar a polpa viva dentro da raiz para que ela complete o fechamento dessa raiz. Todas as vezes que eu tenho raiz completa, não existe pulpotomia. Raiz completa se chama tratamento endodôntico normal. A pulpotomia, a gente precisa entender o conceito de pulpotomia. E a pulpotomia é a retirada da polpa coronária. Para quê? Para que eu deixe polpa viável dentro da raiz. Porque quem faz dentina, quem fecha minha raiz, são os odontoblastos. E os odontoblastos estão na polpa. Então, eu preciso deixar a polpa viva para que eu feche a minha raiz. Pronto, é por isso que eu faço uma pulpotomia. Agora, eu faço uma restauração ou uma pulpotomia. Quem vai dizer isso é clinicamente, tá? Se o paciente é aquele conceito que a gente voltou lá para os testes. A criança, ela só tem dor provocada. A restauraçãozinha dela caiu, uma restauração enorme, caiu, toda vez que ela come, ela sente dor. Eu faço o teste dela tá normal. Eu boto, dói, tiro, passa. Eu vou fazer uma restauração. Agora, se no momento dessa restauração, por limpeza de cárie, eu exponho essa polpa, aí eu fiz uma exposição por cárie. Aí, se a minha raiz estiver aberta, eu opto por uma pulpotomia, porque o meu intuito é que eu deixe polpa viável dentro desse dente, tá? Dentro da raiz, para que ela feche. Só que a pulpotomia tem outros conceitos. Se essa polpa for uma polpa inflamada, sangrante, não tenha corte, eu não posso fazer pulpotomia. Porque não vai ser viável para mim. É uma polpa que já está num processo inflamatório muito alto, tá? E o estágio da raiz é importante para mim. Se há um estágio que já está próximo do fechamento, com ápice largo, mas ainda já no estágio final, pós a última curvatura da raiz, né, a gente vai considerar os estágios de Nola, aí a gente vai fazer um tampão de MTA, uma revascularização, uma regeneração. Eu não preciso fazer uma pulpotomia, tá? Não dá mais para eu fazer. Eu opto pela pulpotomia se essa polpa estiver viável, tá? Com características próprias para pulpotomia, tá? E com que intuito dela fechar a minha raiz. Eu deixar a polpa
intracanal para que ela feche a minha raiz. É esse conceito que a gente precisa ter, tá? Dente com problema, dor espontânea ou necrose, com raiz completamente fechada, mesmo que num jovem ou uma criança, se já está fechada, tratamento endodôntico radical. Entendido? Entendi, Pro. Obrigada. A pulpotomia, gente, é algo extremamente difícil de se fazer, de se aplicar. É sempre uma tentativa, tá? Porque eu estou tentando ver se a minha polpa está viável para que ela continue viva. Depois que eu faço uma pulpotomia, esse dente pode apresentar uma necrose, tá? É um tratamento que eu faço e observo. Eu preciso observar, porque eu não sei se vai dar certo. É uma tentativa, tá? Eu não tenho como diagnosticar precisamente, né, como está lá em livro. Em livro é lindo, uma polpa que você consegue cortar, que tenha corte, que parece uma gelatina. Isso não é real, tá? Muitas vezes, se é um dente de uma criança que foi por um trauma, até que você consegue, né? Um incisivo bateu, era um dente completamente saudável, não concluiu ainda um fechamento total desse ápice, né? E é um dente que precisa ainda fechar esse ápice. Vale a pena você fazer uma pulpotomia, aquele quadro que você vê que o paciente fraturou o dente, você olha, você vê a polpa. Ela não está escorrendo, ela não está sangrante. Você vê, você consegue ver o vermelhinho, ela parada lá, tá? Muitas vezes assim é uma polpa gelatinosa, que ainda não está no processo inflamatório, enfim. E aí você consiga um bom resultado, tá? Mas é algo que a gente precisa observar e ter muito critério para fazer. Aqui está uma vista de uma tomografia computadorizada, mas que a gente precisa ter muito critério para pedir, tá? E interpretar. A gente precisa conhecer uma tomografia, a gente precisa saber manipular. A gente, endodontista, não olha a tomografia de template, tá? Com essas fotos paradas. A gente precisa do CD para que a gente faça a manipulação e a varredura desse dente. Eu preciso saber que tudo que aqui tem essa imagem de radiopacidade, me gera um artefato. Então, se eu quero verificar trinca, se eu quero verificar fratura, eu não devo pedir uma tomografia com esse dente obturado e com pino, porque me gera artefato, e esse artefato sugere fratura, tá? Tudo que gera escuro ao redor de algo branco não é real, é um artefato. Então, quem me garante que isso é uma fratura, tá? Então, assim, são coisas que eu preciso saber, conceitos, para que eu saiba manipular e interpretar esse exame. É de grande valia, mas tem que ser usada com muito estudo, tá? E a microscopia operatória seria uma outra forma de diagnóstico, tá, gente? Então, assim, esse é um assunto bastante complexo, tá? Que a gente teria que entrar, eu já falei isso aqui para vocês, por histofisiologia pulpar, mas de forma ampla, para vocês que ainda estão em ESAB 2, eu queria dizer a vocês que o que eu quero deixar para vocês é que todo dente, toda unidade que a gente pegue, a gente precisa fazer, que eu defini ali por fazer uma restauração. Claro que não vai ser no seu dia do seu exame geral de admissão do paciente, mas vamos dizer que a gente tem dúvidas, né? Aquelas unidades que eu elegi para restaurar, né? Eu elegi 4 unidades para restaurar. Então, eu vou fazer o teste de sensibilidade nessas unidades, para eu saber se elas são unidades viáveis e que eu possa restaurá-las, tá? Aí eu vou fazer minha anestesia, meu isolamento e vou restaurar com segurança. Porque muitas vezes a gente faz uma restauração, eu anestesio o paciente, faço uma restauração, aquele paciente não teve sangramento, opa, não atingi a polpa. O paciente não reclama de dor, que coisa ótima, era uma restauração rasinha, né? O paciente nem sentiu, um pouquinho de anestesia eu consegui. Mas por quê? Muitas vezes porque esse dente já está necrosado, ele já não tem sensibilidade, mas você não sabia. Porque você viu uma restauração rasa e você não fez o teste de sensibilidade, né? Aí lá na frente vai dar um problema. Então, a partir de hoje, a gente só vai restaurar dentes em que eu tenha e saiba como está a situação desse dente. Se esse dente precisa restaurar, ok. Eu vejo isso como? É um dente que está com a restauração que caiu, é um dente que tem cárie, seja ela profunda, seja ela, né, rasa. Mas como é que eu avalio cárie? É com radiografia periapical? Não. Radiografia periapical, eu quero ver um dente como um todo, eu quero ver uma lesão, né? Eu quero ver uma lesão periapical, eu quero ver o periápice desse dente. Se eu quero saber profundidade de cárie, eu tenho que fazer uma radiografia interproximal.
Então, um exame completo, ele seria exame clínico, tá? Com teste de sensibilidade, percussão, palpação e dois tipos de radiografia, uma radiografia periapical e uma radiografia interproximal. Aí sim eu tenho condições de avaliar esse dente e garantir esse tratamento. Ok? Ok, pessoal. Ok, minha Ok, gente. Pro. Ficou alguma dúvida? E não, tá tranquilo. Ok? Então, assim, o que a gente quer instituir hoje nas ESABs é exatamente isso, tá? É que a gente possa, claro que lá na frente, quando vocês pegarem outras matérias, né, a partir da ESAB 4, a gente tem endodontia na ESAB, né, a gente já tem na ICIAL, enfim, né, mas que a gente consiga restaurar esses dentes com segurança. E não mais aquela perguntinha assim, esse dente aqui é canal ou não, com a radiografia na mão, tá? Quando vierem perguntar com a radiografia na mão, me perguntem, mas já perguntem com a radiografia, para quando eu perguntar qual foi o resultado do teste desse dente, você falar, não, Pro, respondeu positivo aqui, tá? Ou respondeu negativo, ou não passou. Porque assim, gente, não é só positivo e negativo, como eu disse a vocês, tá? Um dente, ele pode responder positivo, mas com o quê? Com o declínio da dor demorado. Então, já é um dente em processo de pulpite irreversível, tá? Então, eu quero unir todo esse conhecimento para que a gente tenha um procedimento mais seguro. Tá bom? Ok? Ok, Eu sei que Pro. está todo mundo com fome já, Ok. mas a gente já está encerrando. Espero ter contribuído com vocês, né, com alguma coisa, que esse período já esteja próximo ao fim, para que a gente possa voltar às nossas aulas e colocar em prática tudo que a gente está aprendendo, tá certo? Queria agradecer a presença de vocês e dizer que estou com saudades. Muitas, tá? Quero voltar para a agonia logo. Tá Tá bom? bom, Pro. Saudades também. Oh, nem fale, eu também tô. Professora. Muita saudade de vocês, de olhar, de dar risada, de brigar. Todos. Morrendo de saudade de brigar com vocês. Também tô. Morrendo de saudade de tomar um café com você. Beijo. Beijo, gente. Até mais. Eli, você encerra para mim? Encerrando. Beijo, tchau. Beijo. Qualquer coisa, me mandem aí alguma coisa, alguma pergunta. Se quiserem, botem no chat ou então me mandem e-mail. Viu? Beijão para vocês.